Eu preparei esse sermão em Deus, geri essa palavra em Deus. Entretanto, preciso ser hoje muito preciso. Que o Espírito de Deus me ajude a ser preciso. Lucas, capítulo de número 13. Lucas 13. Verso de número 18 e o 19. Uma vez que eu coloquei. Capítulo 13, verso 18 e 19. Leia, Jaque, por favor. Jesus disse: aqui é semelhante o reino de Deus, e aqui o compararei. É semelhante a um grão de mostarda, que um homem plantou na sua horta, e cresceu e fez-se árvore, e as aves do céu se aninharam nos seus ramos. Verso de número 19 novamente, devagar. É semelhante a um grão de mostarda, que um homem plantou na sua horta, e cresceu e fez-se árvore, e as aves do céu se aninharam nos seus ramos. Eu quero me consubstanciar em um tema esse domingo. O tema vai aparecer na tela aí, ó. O grão de mostarda. O grão de mostarda. No ano de 2019, eu fiz uma série de mensagens naquela ocasião, no antigo endereço de nossa igreja. A série de mensagens me deu aqui um bom período falando sobre as parábolas que Jesus propôs. Alguns comentaristas vão falar-lhes sobre 40. Outros vão falar-lhes sobre 42 parábolas. Alguns vão divergir sobre 2 parábolas, se são ou se não são. Entretanto, todos os comentaristas vão corroborar dizendo que foi a melhor maneira que Jesus utilizou para falar do reino de Deus. O ministério de Jesus teve a durabilidade de 3 anos. Um ministério fecundo, glorioso. É tão verdade nisso que o texto do Dr. Lucas, no capítulo de número 8, verso 1 a 3, vai destacar o trânsito do ministério de Jesus. Ia de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando o reino de Deus. A palavra pregar é querigma no grego. Querigma significa anunciar a volta do rei. O que Jesus estava dizendo-lhes é, naquele momento, fiquem preparados, porque antes de ir, eu já estou voltando. Voltando por quê e para quê? E essa é a missão de Cristo durante esses 3 anos. É ensinar os seus ouvintes a despeito do reino de Deus. Quando de forma minuciosa você lê o capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, após a ressurreição de Cristo, os discípulos estão ainda confusos concernente ao reino. Se o reino de Cristo é um reino político ou um reino espiritual. Por que não falar sobre um dos discípulos chamado Judas Iscariotes? Iscariotes não é sobrenome, é da cidade de Iscar,
era zelote. E os zelotes eram um grupo de sindicalistas que lutavam contra o Império Romano, que subjugava o povo. Entretanto, ao longo do tempo, historicamente, eles maximizaram sua força e sua revolta, porque o que eles queriam era um Messias político. Daí se entende porque Judas Iscariotes, na semana que Jesus vai ser preso, morto, Jesus decide ser explícito a missão dele. Sentado com os discípulos, ele diz assim: é necessário que o Filho do Homem seja preso e morra. Essa mensagem, quando chega aos ouvidos de Judas Iscariotes, não chega de forma agradável. Mexe com ele, porque ele, como zelote, estava criando uma imagem de um Messias, Yeshua HaMashiach, de um político libertador. Só que Jesus não veio libertar o homem de César, Jesus veio libertar o homem do diabo. Jesus não veio libertar o homem de um partido político, Jesus veio libertar o homem do pecado. Por isso que na epístola de João, capítulo de número 3, versículo de número 8, diz assim: aquele que peca, peca e é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio, vírgula, mas para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer toda a obra do diabo. Mesmo usando uma linguagem pedagógica, andragógica, lúdica, que é a linguagem de contar história, é o Cristo rebaixando a comunicação, porque se ele utiliza a comunicação celestial, ninguém vai entender. Então ele decide comunicar-se de uma forma simplória. É aqui onde eu fico maravilhado com o Evangelho, porque algumas pessoas são tão prolixas a despeito do reino de Deus, que me parece que mais confunde do que esclarece. Jesus decide comunicar-se com os seus ouvintes como uma professora conta uma história para os seus alunos do primário. Ele diz: eis que o reino de Deus é semelhante a isso, semelhante àquilo. Ele está trazendo a lume aos seus ouvintes, dizendo-lhes o seguinte: ei, o reino de Deus é mais simples do que você imagina. O reino de Deus faz parte do seu cotidiano. O reino de Deus faz parte da sua mesa. O reino de Deus faz parte da sua vida, do seu respirar. Durante 40 parábolas, as 40 parábolas que Jesus propõe, redobre a atenção, olhe para mim. Ele propõe parábolas que são educacionais. Fala de oração, fala de perdão, fala de santidade, fala de caráter. Um dos mais brilhantes teólogos, Norman Geisler, vai dizer que ainda que dentro das 40 parábolas que Jesus tenha falado histórias, a missão vital dele é falar sobre o seu reino. O apóstolo Paulo vai dizer em Romanos, fazendo uma síntese de todas as parábolas e da mensagem de Cristo, dizendo: o reino de Deus não é comida e nem bebida, é paz e alegria no Espírito. É claro que ele está se consubstanciando, escrevendo aos irmãos em Roma, porque as festas pagãs eram estabelecidas e havia muita comida e muita bebida. O que ele estava dizendo é: a festa não traz consciência, mas o reino de Deus muda a consciência. Escute-me, por favor, eu caminho para o final. Não existe reino de Deus se não gerar em você mudança. A religião tem a capacidade de mudar a sua roupa, mas só o reino de Deus tem a capacidade de mudar seu caráter. A religião pode habitolar você, mas só o reino de Deus consegue libertar você.
O reino de Deus não é subjuga ou julgação. O reino de Deus é libertação. Eu senti o peso da palavra aqui, Heraldo, mas eu vou de novo. Eu não vim vos falar sobre denominação. Eu não vim vos falar sobre religião. Eu vim vos falar sobre o que Jesus disse. Quando você for orar, ore assim: Pai nosso que estás no céu, venha o teu reino. Você sabe por que faz sentido que eu prego? Porque eu não prego sobre o meu reino, eu prego sobre o reino dele. E para falar do reino dele, você precisa ser súdito desse reino. Porque não pode falar de uma coisa se você não faz parte dele. Ei, o reino de Deus é um ambiente de longanimidade, de perdão. Jesus decide falar sobre reino. E me escute: o reino de Deus não cabe na sua mente nem na minha mente. Entretanto, ele é plantado aí para expandir sua mente. Eu vi um aleluia. Olha para cá, olha para cá, olha para cá, olha para cá, olha para cá. O reino de Deus tem um endereço. Hudson, é dentro de você, dentro de mim. Pastor, mas eu sou imperfeito. O reino de Deus cabe em você. Pastor, mas eu sou pecador. O reino de Deus cabe em você. Pastor, eu não presto. O reino de Deus cabe em você. Vou liberar uma palavra, redobre a atenção, porque eu estou pregando. Um dia os discípulos perguntaram: Thaís, aonde está o reino de Deus? Jesus disse: uns dirão, ele ali, ele aqui, mas o reino de Deus está dentro de vós. O reino de Deus está dentro de vós. Analfabetismo sobre o assunto reino. E hoje se canta sobre reino, se fala sobre reino, mas na verdade eu percebo que poucas pessoas sabem sobre reino. Reino é monarquia. No reino quem decide é o rei. Ele decreta, assina o edito, despacha e todo mundo tem que cumprir. O reino de Deus não é democracia, é monarquia. O rei decide, está decidido. Falou, está falado. Prego batido, pronto, ponta virada. Se o rei assinar um decreto, se ele se arrepender, ele não pode revogar o decreto. Por isso meu rei não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porquanto ele não diria alguma coisa e não cumpriria, ele é rei. Este reino que vos digo, falando hoje tão explicitamente, é um reino completamente diferente. Porque em nosso intelecto, reino é composto de um trono e uma coroa na cabeça. Mas nem sempre esse rei precisa de trono e coroa. Se não der glória agora, você vai ver. Quando o rei Charles assumiu o lugar de sua mãe, a rainha Elizabeth, cerimonial. Mas o ápice da cerimônia, na Basílica de Westminster, em Londres, o ápice do cerimonial é a coroação, onde todos os reis e rainhas são feitos, na Basílica de Westminster. Só que o rei que eu estou dizendo, ele é rei sem coroa. Ele não precisa ter coroa para ser rei. Ele não precisa de trono para ser rei. Ele não precisa de castelo para ser rei. Se não der glória, não voar, eu pego você pelo colarinho agora. Um dia o meu rei não tem coroa de ouro na cabeça, mas tem coroa de espinho. Um dia o meu rei não está com roupa real, está quase despido e ensanguentado, mas tem um malfeitor do lado dizendo: eu vi o que ninguém viu, eu vi o que ninguém viu. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino.
Levante as duas mãos para o alto, rapaz. Você não veio assistir culto. Isso aqui é lugar do rei. É adoração para o rei. Bendito seja o rei Jesus Cristo. Somos embaixadores do reino de Jesus. Se você for no Itaim Bibi, se você for na Higienópolis, existem algumas embaixadas. Do portão para fora é o Brasil, mas quando você coloca o pé para dentro, é embaixada da Inglaterra, é embaixada dos Estados Unidos. Lá o que governa e o que estabelece são as leis daquele país. Eu sou embaixador do reino da misericórdia e da graça de Jesus Cristo. Não vou me rebaixar para ser um candidato político. Eu sou embaixador do Evangelho. Um dia perguntaram para o Dr. Billy Graham: o senhor vai se candidatar, Dr. Billy Graham? Ele disse: se eu me candidatar, eu vou ter que me rebaixar de embaixador do Evangelho, embaixador do Evangelho para um político. Desculpe-me, eu não estou desvalorizando o cargo político, mas o que eu faço tem mais nobreza. Você pode ser um deputado, 4 anos de mandato. Você pode ser um prefeito, é 4 anos de mandato. Você pode ser um senador, é 8 anos de mandato. Só que aquilo que eu represento é eterno. Aquilo que eu represento, passarão céus, passarão terra, mas será eterno. O que eu represento é eterno. Não tem prazo de validade. Quem eu represento não precisa do teu voto. Então, gostando ou não gostando, quem me elegeu, quem te elegeu, é rei. Por isso que ninguém pode dizer: eu votei em você. Não, não, você é a escolha dele. Vou liberar uma palavra de novo. Primeira não, João capítulo 15, verso 16. Olha o que Jesus diz: não vos escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e dei fruto, e o vosso fruto permaneça, para que tudo aquilo que pedires ao Senhor vos seja concedido. O Senhor Jesus está dizendo: você não é escolha da massa, você não é escolha do homem, fui eu que te escolhi. Eu sou teu rei, eu sou teu rei, eu sou teu rei, eu sou teu rei. Eu me lembro do grande poeta Zagalo. Pastor, mas Zagalo era jogador e treinador, mas também poeta. Um dia Zagalo celebra a maior e a única também poesia dele: vão ter quando o rei te chama. Isso aqui é melhor nem falar, que senão vai dar um problema. Um dia o rei foi no caminho de Damasco. Entrou no caminho de Saulo e disse: sou rei. Te escolhi, você é um vaso escolhido para mim. Ele fica 3 dias na rua direita. No 3º dia, um discípulo chega, põe a mão na cabeça dele e diz: tem! Ele é cheio do Espírito Santo. A Bíblia diz que quando ele chega em Jerusalém, os discípulos dizem: mas ele não perseguia, esse camarada não se converteu, esse camarada é mentiroso. Só que Jesus está dizendo: ele não é escolha dos discípulos, é escolha minha. Ele não é escolha de Pedro, ele não é escolha de João, mas o Rei dos Reis entrou no caminho e disse: Saulo, Saulo,
Por que você me persegue? Hoje você está perseguindo, amanhã será perseguido. Hoje, Paulo, você recebe cartas para matar, amanhã você vai escrever cartas para libertar. Eu vou te levantar. Grite bem alto: reino. Isso é o melhor que você pode. Reino. Rei. Eu termino. Acabou 8h30, né? Mas hoje vamos acabar mais cedo. Não. O povo não quer ouvir reino, não. O povo quer chave. O povo quer chave de vitória. Flor ungida, saco de sal. O povo não quer saber do reino. Reino, eu quero reino, nada, pessoal. Eu quero o meu reino. Jesus disse: o reino de Deus é como uma semente de mostarda. Quem já comeu guacamole aqui? Eu nunca comi. Foi só uma pergunta que o Rodrigo prometeu há muito tempo e não fez ainda. A base desse prato mexicano é o quê? O quê? Eu nem gosto de abacate. Eu não gosto de abacate. Tem muita coisa melhor, abacate. Mas abacate tem uma coisa interessante. Abacate é verde. Quando você abre ele, tamanho do caroço. É impressionante, não é? Caroção assim. Lá vem Jesus. Podia dizer assim: o reino de Deus é igual o caroço de abacate. A gente ia dizer: uau. Sim ou não? Fala: uau, mano. O reino de Deus é grande, então. Não, ele faz coisa para complicar. Ele diz: não. O reino de Deus é como uma semente de mostarda. Dá licença. Mas peraí, se o reino de Deus não é um caroço de abacate, por que é uma semente de coentro? De mostarda? Estou com coentro na cabeça. Por que coentro? Me lembrei. Porque coentro é o maná que caía do céu. Tá vendo? A Bíblia diz que o maná caiu como semente de coentro. Mas isso é para outro dia, outra mensagem. Não sei porque eu misturei as duas mensagens. Não tem nada a ver coentro com mostarda. Volta para mostarda. Mostarda. O reino de Deus é como um grão de... Ele decide pegar um grão de mostarda. E olha o detalhe. Abre Marcos. Abre. Capítulo 4. Verso 31 e 32. Leia aí, Jaque. Ele é como um grão de mostarda, que quando semeado, é a menor de todas as sementes sobre a terra. Ele pega aquilo que é... Então o reino de Deus é pequeno? Não. Porque se ele pegasse o reino de Deus do tamanho que ele é real, não caberia dentro de você. Não, vou de novo. Ele disse: o reino de Deus é como a menor semente. Porque quando eu plantar em você... Continua, Jaque, vai, pelo amor de Deus, vai. Mas uma vez semeada, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças. Cria ramos tão grandes que as aves do céu podem se aninhar à sua sombra. Lê de novo, Jaqueline, no 31 e 32, com aquela voz de pregador. Abra a boca, minha filha. Ele é como um grão de mostarda, que quando semeado, é a menor de todas as sementes sobre a terra. Mas uma vez semeada, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças. Cria ramos tão grandes que as aves do céu podem se aninhar à sua sombra. Assim diz a palavra do Senhor, lida esta noite. Eu plantei o que é pequeno, porque o processo que é pequeno, cada dia vai crescendo.
vai crescendo. Cresce um pouco hoje, cresce um pouco amanhã, cresce um pouco hoje, cresce um pouco amanhã. E do que era pequeno, vira uma árvore de 1,20 m, 2 metros, 3 metros, com galhos, aonde as aves começam a pousar. Deus está dizendo: tudo que começou pequeno vai crescer. Sabe o que eu descubro? É que o reino de Deus é processual. Tudo que nasce grande é monstro. Você está dizendo, pequeno. Ah, mas pequeno. Ah, por que não caroço de abaca? Pequenininho, mostarda. Cada dia. Cada dia. Cada dia. Cresce um pouquinho mais. O arbusto chamado mostarda chega até 3 metros de altura. É a menor. Mas tem gente que só vê depois que está grande. Outro dia alguém me mandou uma mensagem, disse assim: a igreja está crescendo agora, hein? Falei: não, idiota. Idiota. Porque o idiota tem uma mania de acreditar que a coisa só cresce quando ele percebe. Só que o reino de Deus não cresce primeiro para cima, cresce primeiro para baixo. Você tem dado glória, você não deu glória até agora. O reino de Deus primeiro fala sobre estrutura. O reino de Deus fala de coisas que você não vê. Mas é por isso que o reino de Deus cresce. Porque antes de desabrochar para fora, Ele diz: estou criando base, estou criando estrutura. O teu casamento, o teu ministério, a tua vida, tua área da tua vida, Deus está dizendo: estou preparando a base. Liberei essa palavra, eu senti o peso. Estou preparando a base. Vai crescer primeiro sem ninguém perceber. E quando alguém perceber, os galhos vão começar, as aves vão começar a pousar e vão dizer: está crescendo agora. Não, não, faz tempo que está crescendo. Faz tempo que está crescendo. Levante a mão direita assim, bate pelo menos em 3 mãos assim: vai crescer, vai crescer, vai crescer, vai crescer, vai. Existe um bambu chamado bambu chinês. O bambu chinês. O bambu chinês. Você planta aquela miséria. 5 anos. Aquela miséria diz: não aparece nada. 5 anos. Se você passar no 1º, 2º, 3º, 4º, 5º ano, né? Tem nada não. 5 anos. Porque os primeiros 5 anos do bambu chinês é só raiz. Alguns estudiosos dizem que o bambu chinês chega a 10 metros para baixo, até encontrar substâncias e estabelecer estruturas no solo. 5 anos depois, está fixo. Em 1 ano só, que é o 6º ano, ele cresce 25 metros para fora. Não. Você não deu glória, Alex? Tem gente, Luara, que olha e diz assim: estou vendo nada. Está acontecendo nada. Mas você sabe que aqui dentro aí de repente, em 1 ano só,
de janeiro a dezembro, é para você ter dado glória. De janeiro a dezembro, o que não cresceu para fora vai crescer 25 metros. Pega essa, doutor Marcos, era para você ter dado glória. É o ano de Esther. Eu vou fazer você voar com essa palavra. É o ano de Esther. Esther, antes de você ser estrela, você é murta. Antes de você ser estrela, você é murta. E o que é murta? É um arbusto que cresce no vale, cresce no monte, cresce no fogo, cresce no rio. O Senhor está dizendo: Esther, é ano de crescer, não para baixo, é ano de crescer para cima. Pega na mão do irmão, da direita, da esquerda. Prega comigo, prega comigo, prega comigo. Levanta a mão dele para o alto. Me dá retorno para o pregador. O mais alto que você pode. Levanta a mão dele para o alto. Fecha os dois olhos. Vai crescer, vai crescer, vai crescer. Teu casamento vai crescer. Tua vida vai crescer. Vai crescer. Por que vai crescer? Porque o reino de Deus foi plantado em você. Cresce, 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 cresce. Terminei. Verso 19: é semelhante a um grão de mostarda que um homem, tomando, lançou sobre a horta. E mas era a menor semente, mas agora virou uma árvore. Porque tem gente que percebe só depois que você vira árvore, enquanto você é uma pequena semente. Tem gente que usa literalmente microscópio para dizer bem assim: não estou vendo nada, mas daqui a pouco vai virar uma árvore. Vai virar uma árvore, vai virar uma árvore, vai virar. Pega o peso dessa mensagem: vai virar uma árvore, vai virar uma árvore. Desvalorize o dia das coisas pequenas. Hoje é uma pequena semente de mostarda, a menor, mas vai virar. Mas vai virar. Mas vai virar. Mateus 17:20, já que ele é com força. Mateus 17:20. Vai! Põe nessa tela logo. Jesus respondeu: por causa da pequenez da fé que vocês têm. Pois em verdade lhes digo que se tiverem fé como um grão de mostarda, dirão a este monte: mude-se daqui para lá, e ele se mudará. Nada lhe será impossível. O que Jesus está dizendo é: o que eu plantei em você está em processo de crescimento. Cresce um pouco hoje, cresce um pouco amanhã. A tua fé processual está em crescimento. A tua fé está em processo, está crescendo cada dia, está crescendo cada dia, está crescendo cada dia. Você busca um pouco hoje, um pouco amanhã. Você ora um pouco hoje, ora um pouco amanhã. Você lê a Bíblia um pouco hoje, lê a Bíblia um pouco amanhã. Daqui a pouquinho sua fé está tão inabalável que alguém disse: pode soprar rio, pode soprar vento, mas a casa não cai porque está edificada sobre a rocha. Cresceu! Vai crescer. Anota: vai crescer. Por que vai crescer? Porque é mérito meu? Não, não. É como o reino de Deus, e o reino é dele. Se é dele, 1 Coríntios capítulo 3, versos 6 e 7.
Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Não, lê de novo que eles não pegaram, vai. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Mais uma vez, vai. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Pela última vez, fazer se eles conectam, vai. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Verso 7, vai. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Nada é por nós, é tudo por Ele, para Ele são todas as coisas. Não há mérito humano, não há mérito humano, é glória a Ele. Vai crescer. Vai crescer. Pastor, esse projeto é só uma semente de mostarda. Vai crescer. Vai virar uma árvore. Começou tão pequenininho, mas vai chegar a 3 metros de altura. Vai chegar a 3 metros. Meu Deus do céu. Grite bem alto. Vai crescer. Eu não sei se eu posso falar isso aqui. Você vai ter maturidade de entender o que eu estou falando. Sela essa palavra, Luara. Sela, Léo. Vai, sela. Sela essa palavra. Vai crescer. Vai crescer, vai crescer, vai crescer. Vai crescer, vai crescer. Eu tinha 16 para 17 anos de idade, em um congresso de jovens chamado Umandevá, União da Variante das Assembleias de Deus, em São Miguel Paulista. Antigo pastor setorial, pastor Bezerra. Naquela noite o pregador, pastor José Satiro, da Colômbia. O Eterno lhe iluminou com a palavra, e dentro dessa palavra Deus lhe deu uma palavra específica. Eu era só um jovem no meio daquela mocidade. Ele disse: jovem, Deus está lhe dando conhecimento das Escrituras. A ciência da palavra está vindo sobre você. Eu vejo grandes autoridades aos teus pés, ouvindo o que sai de você. E o que sai de você é versículos bíblicos. Deus te colocará às nações. Eu queria pregar só na minha igreja local. Eu queria pregar só no meu bairro. Em janeiro, eu recebi um convite para um final de semana, para ministrar sexta, sábado e domingo, embarcando aqui na quinta, chegando na sexta de manhã e voltando na segunda-feira de manhã, chegando aqui na terça pela manhã, em Orlando. Um final de semana para ministrar. Só que até aí Deus tem sido bondoso comigo para acessar lugares importantes e as nações. Mas o choque não está aí. O choque está aqui no que eu vou dizer. Eu tinha ido para Toronto, Canadá, uma semana antes. Tinha desembarcado em Orlando para pegar folga e 2 dias de lançamento do meu livro ao Brasil. E na semana subsequente tinha que retornar para essa agenda. Só que eu precisava cortar o cabelo. E de repente o irmão disse assim: pastor, tem um barbeiro aí, top do top. Eu disse: só corto com top. Tenho pouco, mas preciso valorizar o que tenho. Eu cheguei lá no mall. No mall tinha barbearia, só corta jogador de futebol. Eu disse: eu sou o número 10. O barbeiro principal, meu aluno. Quando eu entrei, ele disse: meu professor veio. Eu disse: que é isso? Pensei que ia pagar em dólar, agora já não pago mais em dólar. Aleluia. Porque aqui é 50 reais, lá é 50 dólares. Não, mas não terminou aí.
Eu disse: meu filho, vai devagar. Corte com muito cuidado. São poucos fios, então precisa ser cuidadoso. Para você, não faz falta, mas para mim faz muita falta. E ele finalizou o trabalho dele. Pastor Fabrício, pastor da igreja Mais em Cristo, que eu ia ministrar à noite, que me levou. Me ligou no celular e disse assim: já estou na porta ali esperando. Eu disse: pronto, saí. Quando eu saí, ele disse: estou aqui na frente do mall. Quando eu estou atravessando, tem um grupo de gente com uma camiseta em inglês. Vocês sabem que eu sou fera em inglês. Entendi logo. Church. Só church. Sabia que era de igreja. Não entendi mais nada. Mais nada. É crente. E eles estavam ali, fazendo um evangelismo dentro do mall, de impacto, convidando as pessoas para o culto. De repente vem um grupo de jovens brasileiros e disse: o senhor é brasileiro? Eu disse: mais ou menos. Eu disse: sou. Ele disse assim: quero convidar o senhor para uma conferência que vai acontecer daqui uma semana em nossa igreja. Eu disse: é? Sabem de nada. Estará conosco um pastor do Brasil que vai ministrar sexta, sábado e domingo, um dos maiores pregadores dessa nação. Eu disse: e é? Aí ela sacou um panfleto. Quando ela sacou o panfleto, me deu. Eu estava de short, com a camiseta da Adidas e um boné, porque eu tinha cortado o cabelo, estava com o boné meio. Quando eu olhei para o panfleto, sabe a foto de quem era? A minha. Menino, quando eu olhei aquela foto, eu estava no meu gabinete, eu trouxe, eu vou mandar fazer um quadro. Sério, por que eu quero terminar essa mensagem assim? Eu fui quando eu tinha 16 anos de idade. Um menino de uma igreja de periferia, que aos 19 anos foi para a cidade de Assis e fez 3.000 panfletos e bateu em toda aquela cidade entregando panfleto para fazer uma cruzada na Cusca da cidade de Assis, perto de Palmital e Cândido Mota. Estou em Orlando e recebo um panfleto com a minha foto e alguém dizendo: tem um homem vindo do Brasil que ele carrega não agora uma semente de mostarda. O que está dentro dele é uma árvore. O que está dentro dele virou uma árvore e virou moradia para aves, virou sombra para a pessoa. Vai crescer. Vai crescer. Vai crescer. Não, mas vai crescer. Continua regando, ele vai dar o crescimento. Continua regando, ele vai dar o crescimento. Continua regando, ele vai dar o crescimento. Vou falar até uma hora que você der glória a Deus. Continua regando, ele vai dar o crescimento. Continua regando, ele vai dar o crescimento. Dá um glória, rapaz. Continua regando, ele vai dar o crescimento. Pastor Caio chegou aqui na igreja. Ai, meu Deus. O Caio, ex-bancário. Ai, Caio foi tirar novas certificações para voltar para o ramo de banco. Ah, coitado. Ele diz: Caio, toma vergonha na sua lata, Caio. Investe naquilo que Deus colocou em você. É só uma mostarda, mas vai virar uma árvore. Caio chegou agora lá de Lisboa, Porto. Estava lá trabalhando, lá. Pergunta se estava mexendo com o negócio de banco. Que se fosse banco, ele estaria na agência até hoje. Quando Deus planta uma coisa em você, cresce. Quando Deus planta uma coisa em você, cresce. É quinta-feira que a gente viaja? Quinta? Terça? Não, terça eu estou pregando aqui. Na outra semana eu estou indo ministrar. Meu Deus do céu.
Semana que vem eu estou indo pregar em Carolina do Sul. A semente cresceu, virou árvore. Semana agora recebi alguns compromissos e um desses queremos ele aqui 3 dias em Lisboa para pregar para nós. A semente cresceu, e cresceu tanto que não tem vaga. Eu queria muito ir, mas não consigo, não tem vaga. Sabe por quê? Porque cresce. Porque cresce. Seja fiel. Seja fiel. Seja fiel. Vou de novo. Seja fiel, vai crescer. Seja fiel, vai crescer. Terminei. Chega. Fica em pé. Aleluia. Vai crescer. Vem, Zé. Vai crescer. Vai crescer. Vai crescer. Vai virar uma árvore. Pássaros vão pousar. Vai virar sombra para outros. E no dia que você tiver crescidinho, não olha para baixo. Olha para cima. Porque você só é o que é. Só tem o que tem. Só faz o que faz. Porque Ele fez crescer. Fez crescer. Fez crescer. Põe a mão no coração. O Zé vai cantar um pedaço de uma canção, ou a canção dele, e depois eu faço o apelo e já oro, e a gente precisa ir para o culto fúnebre. Mas fecha os olhos, põe a mão no coração. Enquanto ele vai cantando, se tem alguém essa noite que queira se reconciliar ou aceitar Jesus, sai do seu lugar e vem para o altar. Vem para o altar, reconciliar, entregar a sua vida para Jesus. Canta, Zé. Mas se tu precisares de um disposto, eu me disponho. Mas se tu precisares de um disposto, eu me disponho. Mas se tem gente vindo tu reconciliar. precisares Vem. de Vem, filha, disposto, eu eu me disponho. Vem. Acompanha. Encosta aqui no altar, traz. Mas se tu precisares de um disposto, eu me disponho. Vamos lá, diga mais se. Mas se tu precisares de um disposto, eu me disponho. Mas se tu precisares de um disposto, eu me disponho. Que se levantem os precursores
Pai, em nome de Jesus, queremos proclamar o teu reino sobre as almas que se reconciliam. Proclamamos o teu reino sobre as vidas, que como o reino de Deus é plantado sobre eles um grão de mostarda. Hoje é pequeno, mas amanhã se tornará uma árvore. Vai frutificar. Será abrigo para aves, será sombra para viajantes. Eu abençoo esta igreja, Pai. O Senhor sabe que nos últimos dias eu tenho orado, eu tenho jejuado e pedido a Ti que este lugar se torne uma escola de profetas. Eu tenho pedido, Senhor, que este lugar não seja um ajuntamento de pessoas, seja um ambiente que forme profetas para essa nação. No meio de escândalos, no meio de manipulações, no meio de tanta coisa, o Senhor levantará profetas de Deus. O Senhor levantará profetas de Deus que vão carregar a nação nos ombros, que vão carregar a santidade nos ombros, que vão carregar a honra de Deus nos ombros. Dê um abraço pelo menos em 3. Você é profeta para essa geração. Levantem os precursores, que se levantem os proclamadores, que se levantem os que se dispõem a carregar a nação nos ombros, que se levantem os precursores, que se levantem os adoradores, que se levantem os que se dispõem a carregar o Brasil nos ombros. Brasil, você verá a glória do Senhor. Diga isso, diga. Você verá a glória do Senhor. Mais uma vez, todo mundo diga: Brasil. Brasil, você verá a glória do Senhor. Será que você pode aplaudir com força o nome de Jesus? Ó, vou te sugerir, vai no Spotify, no Deezer, procura José Wellington. Escuta canções como essas que Deus tem dado a esse príncipe. Vitamine seu coração com mensagens bíblicas cantadas para uma geração analfabeta sobre o texto. Vamos aplaudir Jesus pela vida do José. Te abençoe, Zé. Faça assim. Valeu a pena estar aqui hoje, não? Sim ou não? Começa grande? Começa grande? Começa como? Mas vai crescer. E vai virar o quê? Aonde aves vão pousar e será sombra para os peregrinos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, o grande amor de Deus Pai, a consolação e a união do Espírito Santo seja com todos, não só agora, mas para todo sempre. Só quem o grão de mostarda foi depositado nele, diga amém. O cheiro